O dia 8 foi dramático. No dia 8 de junho, o STJ tomou uma decisão baseada em um falso dilema, que era deixar os usuários dos planos de saúde fazerem uso de tratamentos, procedimentos e medicamentos sob recomendação médica ou quebrar os convênios financeiramente. É um falso dilema porque os planos de saúde lucraram 17,5 bilhões de reais em 2020, em plena pandemia. O grande mérito da Lei de Planos de Saúde foi dizer que esse mercado tem que cobrir todas as doenças que a Organização Mundial de Saúde, OMS, prevê. Complementando a lei, a ANS passou a criar o chamado rol, que é uma lista que indica todos os procedimentos, tecnologias, cirurgias, tratamentos que uma operadora é obrigada a cobrir. A Elisa, que é minha filha, ela é autista. Ela tem 3 anos, tem um nível 3 de autismo mais elevado, precisa de um tratamento muito extenso. Ela tinha todo o tratamento oferecido pelo convênio. E combinando essa regra da ANS com a lei, o judiciário sempre entendeu que se uma pessoa consumidora recebesse uma prescrição médica para receber um tratamento fora do rol, ela teria direito a esse tratamento. E muito recentemente, na nossa opinião, por uma forte pressão das operadoras de planos de saúde, num único e histórico e drástico e dramático julgamento da STJ, esse posicionamento foi modificado. Pegamos um ônibus, fomos em umas 20 mães de São Paulo para o STJ, querendo mesmo mostrar para os ministros que uma decisão como aquela ia significar, para alguns deles, uma sentença de morte. A gente teve a nossa primeira reunião. Quem nos recebeu foi o presidente do STJ. Ele disse que provavelmente daria tudo certo. Nós já conseguíamos prever que o resultado tinha fortes chances de ser desfavorável para os consumidores. Que a gente não precisava se preocupar, que os ministros estavam inclinados, sim, a votar a favor da vida. A gente sai com todo mundo lá fora já sabendo o resultado e extremamente triste e extremamente inconformado de ouvir mãe falar assim, eu vim até aqui com recursos próprios para ver o STJ, o Tribunal da Cidadania, dar uma decisão que não é a favor da cidadania. A gente saiu de lá com a derrota, sem esperança do que seria da minha filha. O que vai ser da minha filha? O que vai ser dela? Dizer para uma mãe que está com uma criança com paralisia cerebral no oxigênio que a filha dela corre o risco de não ter tratamento. Uma operadora de planos de saúde solta uma mensagem horrorosa comemorando assim, a decisão do STJ. É o espírito de uma parte das empresas de entender a lista como uma barreira. A lista não é uma orientadora de cuidado, a lista é o que eu vou negar. Tem uma cascata de negativas de atendimento que não acontecem na justiça, elas acontecem na vida real. A gente estava vivendo um contexto eleitoral, já de ano eleitoral, e o Congresso bem atento, né, ao que estava acontecendo em termos de demanda social e reage a isso. De deputadas, deputados, senadores, de todas as vertentes políticas e partidárias, apresentaram projetos de lei mudando a lei, né, para deixar mais claro que o rol não é taxativo, que o rol é apenas uma lista mínima de procedimentos. Em poucos dias, nós no IDEC contabilizamos mais de 40 projetos de leis na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso nunca tinha acontecido. Esse movimento todo de famílias que foi criado conseguiu fazer com que o seu clamor fosse recebido pela classe política. É o poder de uma decisão que não distribui justiça, ela distribui problema. Né? E esse texto foi construído de tal maneira, todo mundo realmente participou dessa redação, inclusive as empresas, inclusive a ANS. Não é fácil, num ambiente diferente, brigando, tendo que justificar o quanto a vida do seu filho vale, o quanto da vida das pessoas que o seu filho representa valem também. E aí a gente começa a perceber que surgem editoriais em alguns jornais impressos. Empresa de plano de saúde que paga, né, que é patrocinador. Foi colocado em votação. Ele é aprovado na Câmara
e depois aprovado no Senado. Ele resgata o acesso à justiça das pessoas que querem ver, ao menos uma vez, o Estado brasileiro, a agência reguladora, as operadoras efetivarem o direito fundamental de acesso à justiça. E ele vai para a sanção presidencial em setembro. A gente não sabia muito bem o que esperar da presidência, uma vez que o próprio governo dele não estava em acordo com o texto. Foi sancionado sem vetos, que era a nossa preocupação. Eu acho que a aprovação do 2033, ela é um milagre, assim. E faz muito tempo que a gente perde muita coisa, perde muito direito. E esse dia foi o dia que eu vi restaurada, assim, a minha esperança de que dá para fazer o interesse social prevalecer sobre o interesse econômico. Mesmo que a gente tivesse do outro lado muito dinheiro, muito lobby, muita gente jogando contra e jogando um jogo muito diferente do nosso, porque a gente estava no jogo da democracia, no jogo das claras, no jogo de ir lá conversar, persuadir, mostrar dado. A aprovação da lei veio para reforçar a vontade e o desejo que as pessoas têm, que o lucro não pode estar acima da vida. Está na concepção e na origem do IDEC a defesa da saúde das pessoas. São muitos anos de esforços. O IDEC entrou com uma ação civil pública contra a agência. Uma regulação que contemple melhor também os interesses do consumidor brasileiro. A gente teve o primeiro reajuste negativo da história. Além de efetivamente garantir a defesa do direito das pessoas por meio de ações judiciais, por meio de denúncias e de reclamações. O papel do IDEC é defender o direito das pessoas, ser a voz das pessoas também, mas basicamente o IDEC é também uma associação de consumidores. Então nós somos uma organização que é formada, mantida e tem as pessoas no centro de tudo que a gente faz e também no centro da nossa fundação.